paz de Cristo reine em vossos corações, e ricamente habite em vós sua palavra. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos, o sagrado tempo do Natal não se resume na comemoração das festividades do dia 24 e do dia 25, mas é um construto litúrgico da Igreja para nos falar muito sobre este grande mistério da encarnação do Verbo de Deus neste mundo. De modo que nós celebramos outras festividades que são de suma importância para compreendermos a dignidade do mistério que nós recebemos no nosso coração. Hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família. Esta festa, ela é recente, tem menos de 100 anos. Isso porque o Papa Leão XIII idealizou esta festa no calendário litúrgico para que nós pudéssemos contemplar, mas não somente isso, mas tomarmos como exemplo o modelo desta família, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Aqui é importante nós pensarmos e fazermos até mesmo o exercício de nos colocarmos no coração desta Sagrada Família e pensarmos, será que estamos tomando como exemplo a família de Nazaré
para as nossas famílias? E vale muito mais também pensarmos, será que estamos vivendo como a Sagrada Família de Nazaré em nossas casas? Será que o nosso coração está disposto a acolher bem aqueles que ali estão? Eu me recordo que quando eu cheguei no seminário, nosso formador, já contei essa história a vocês, mas vale a pena revivê-la aqui. Ele reuniu toda a equipe de seminaristas, todo o grupo, e ele começou as suas palavras iniciais a cada um de nós, dizendo que o seminário era a casa de Nazaré. Naquele momento, todos ficaram reflexivos, mas por que o seminário é a casa de Nazaré? Qual é a correlação entre as duas realidades? E ele disse, é a casa de Nazaré porque aqui habita Jesus, Maria e José. E onde habita a Sagrada Família, não há espaço para a desunião, para o rancor, para o ódio, para a perseguição e por aí vai. É assim que também deve ser dentro da nossa família. Um espaço aonde nós podemos nos encontrar, mas sobretudo encontrarmos Deus. Não havendo oportunidades para que o outro ele não seja importante, ou até mesmo que o outro seja alvo da minha parte de ódio, de insatisfação, de discussões e por aí vai. 3 pensamentos eu destaco desta festa de hoje para podermos viver bem esta liturgia e esses poucos dias que nos restam pensando na nossa família. O primeiro é, a família, ela é sagrada. A própria festa que nós celebramos leva este título, sagrada, que vem da sacralidade, daquilo que é importante, daquilo que é intocável pela mancha do pecado. E ao pensarmos que a família ela é sagrada, nós também temos a composição desta família como uma instituição sagrada. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os primos e por aí vai. Todos fazem parte da busca incessante pela santidade. Mesmo que haja aquele que seja mais desvirtuado, aquele que seja mais difícil, aquele que seja cabeça dura lá na sua família, mas ela continua sendo sagrada. Isso porque a família, ela é um projeto de Deus. E se pensarmos pegando a Sagrada Escritura lá no livro do Gênesis, nós vamos ver o quanto ela é importante. Deus criou o homem e a mulher, deu ao homem e à mulher a abundância dos filhos e ali elevou aquela união a uma sacralidade que homem algum pode desfazer. E Cristo veio para poder colocar com o seu poder a bênção final para a família. Para que uma família que se inicia por meio do sacramento do matrimônio possa ter no seu lar os frutos da sua união e construir também para a sociedade um mundo mais justo e mais digno, por meio daqueles que estão ali dentro da família, que são um reflexo de santidade para este mundo. Comumente nós vemos a família sendo alvo de muitos ataques. Hoje não mais pela televisão, porque quase ninguém não assiste, mas pela internet. Nos vários espaços, nos vários canais, nos vários perfis, nós constantemente vemos o pai, a mãe, os filhos, a família como um todo, sendo alvo de destruição. E isso deve nos levar a pensar, será que estas realidades também não estão entrando nas nossas famílias? Na minha família mesmo, eu costumo ouvir muito homens e mulheres
dizerem: ah, para que ter muito filho? Hoje dá muito trabalho. Para que casar? Para que constituir família? Então são essas e muitas outras coisas que talvez vocês já ouviram, que nos levam a pensar o quanto a família para muitos já não é mais vista como um sinal teológico, um sinal de Deus, mas somente como uma construção social, para muitos uma comunidade afetiva, e não mais uma relação de Deus que se faz presente naquele lar, de Deus que entra na história daquela família. Nós, como seguidores de Jesus, não devemos ficar calados diante destes ataques. Não podemos ser omissos, mas temos que falar aquilo que a igreja nos ensina. Assim como o pagão, ele tem o direito de dizer aquilo que ele pensa, nós, como cristãos, temos o direito também de dizer aquilo que nós pensamos, de dizer aquilo que nós acreditamos. Eu nunca fico calado. Todas as vezes que eu escuto afirmações como essas que eu acabei de dizer a vocês, que não vale a pena mais ter família, que não é bom ter muitos filhos, porque este mundo está muito difícil, é muito complicado criar um filho, eu sempre instruo as pessoas à luz da fé, mesmo que elas não vivam ou não busquem mudar de vida. Mas a minha parte, como cristão, como ministro de Deus, eu faço. Porque a consciência daquilo que a igreja nos ensina é muito maior do que aquilo que o mundo tem a nos oferecer. A segunda ideia vem da liturgia da palavra. Nós escutamos tanto na primeira leitura, como no Salmo, como na segunda leitura, caminhos para entendermos a família. Primeiro, o apóstolo Paulo, a comunidade de Colossa, faz uma bonita análise de como era formado a família no princípio do cristianismo, na igreja primitiva. Paulo coloca que dentro do lar familiar, da igreja doméstica, ali habitava todas as virtudes necessárias para viverem bem a relação familiar. E que o amor era o fundamento que unia a família. Até hoje, a igreja tem um olhar muito bonito e muito sereno para a igreja doméstica, porque é ali que é formado o coração daquela pessoa que está inserida na família, seja do pai, seja da mãe, seja dos filhos. E é ali também que a maldade humana tenta perverter o coração, sobretudo dos filhos, para que eles não possam viver lá fora os valores que um dia foram colocados em seus corações. Na mesma linha segue o livro do Eclesiástico, editado 200 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a bonita relação de respeito, de vínculo, de proximidade entre o pai e a mãe, entre a mãe e o filho, entre o filho e os pais. Nós precisamos olhar também para o cenário da nossa sociedade hoje e ver como tem sido desafiador a educação dos jovens, muito pelo fato da educação dentro de casa não ser mais a educação pautada pelos princípios do Evangelho, pela fé que um dia nós recebemos. O tanto que é desgastante olharmos e percebermos o quanto os jovens buscam tantas outras coisas e não buscam mais a Deus. Talvez a falha ela esteja no princípio, nos valores que não foram colocados no coração deles um dia. Nós precisamos ter muita atenção quanto a isso, porque nós estamos contemplando, e aqui a estatística, um número do cristianismo que cada vez mais diminui. A igreja na Europa hoje quase não tem mais jovens, e jovens
católicos. Quase não há mais sacerdotes jovens. Existe uma diocese na França que já não ordena padres há mais de 10 anos. Então isso é muito preocupante. E tudo passa pela família. Tudo passa pela construção de um lar onde respira a fé e as belezas de Deus. Quando não se fala de Deus na família, abre-se espaço para muitas outras coisas. Infelizmente, entram coisas perversas que destroem a moralidade, a ética e a beleza da fé que nós recebemos. E por último, a família como um sinal de esperança. Nós estamos abrindo o Jubileu da Esperança, hoje na Catedral do Divino Espírito Santo, de forma solene. Nosso arcebispo fará isso com todas as paróquias, com toda a Igreja de Palmas. O Papa já começou a abrir as portas santas, mas o que eu quero colocar aqui é que a família, como este sinal de esperança, é um espaço aonde deve-se esperançar em Deus, deve-se confiar em Deus de todas as formas, porque nos recorda o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a esperança, ela não nos decepciona. A família, ela não nos decepciona. O lar fundado em Deus, este é eterno, porque tem consigo as verdades de Deus que jamais passam. É preciso acreditarmos e esperarmos sempre em uma renovação espiritual. Graças a Deus, nós estamos contemplando também na igreja um movimento de ideias onde muitas coisas do mundo estão sendo desmistificadas. E muitas coisas que são próprias da nossa fé estão sendo colocadas em relevo, para que os homens e as mulheres possam perceber o quanto a igreja, ela não somente contribui neste aspecto físico, mas ela contribui também dentro da sociedade com pessoas que se comprometam com os valores de um mundo melhor. Peçamos ao Senhor, nesta liturgia, que nos dê uma família sempre mais próxima de Deus. Uma família como a família de Nazaré, disposta a fazer com que o reino de Deus possa se fazer presente no coração da humanidade. Quero te convidar a fechar os olhos por um instante, iluminados por esta sagrada liturgia, aonde Deus nos convida a nos recordarmos que a nossa família é sagrada, que a nossa casa é a nossa igreja doméstica e que ali também há um espaço para a esperança. Possamos nestes dias voltarmos o nosso olhar, tendo Maria, José e Jesus como preclaros modelos para a nossa vida. E que eles possam nos instruir, a partir de suas vidas, a sermos mais dóceis e obedientes à ação de Deus na nossa história e na história do mundo. Que o Senhor Deus, que não cessa de nos amar, nos ensine também a amar